Mateus 14:22 nos conta uma passagem muito conhecida. Eu tenho certeza que se você está habituado à leitura da Bíblia, à frequência na igreja, você com certeza já escutou essa passagem em algum lugar. A Bíblia vai nos falar que Jesus anda sobre as águas. Mas antes que isso aconteça, a Bíblia fala que ele sai de grandes milagres. Ele acabou de multiplicar pães e peixes e ele faz um convite aos seus discípulos. Vão até o outro lado do rio, vão até a outra margem do rio. E aqueles discípulos, eles ficam inseguros, porque pela primeira vez parece que eles vão entrar no alto mar e Jesus não está com eles. Enquanto eu estava lendo isso aqui, eu me peguei pensando, quantas vezes na nossa vida Deus não nos convida a avançar, a darmos um passo à frente, no nosso propósito, no nosso ministério, na nossa relação familiar. E nós temos medo de dar esse passo porque na nossa cabeça parece que Jesus não está indo no barco conosco. Então a narrativa bíblica vai falar que mesmo assim, mesmo com insegurança, porque no meio deles haviam pescadores, eles sabiam que aquela hora não era uma boa hora para entrar no mar. Mesmo com inseguranças, mesmo com medo, eles decidem obedecer à voz de Jesus e entrar no alto mar. Então a Bíblia nos relata que nesse meio do caminho, nessa metade do percurso, uma grande tempestade vem sobre eles. Então começam a se levantar ondas, começam a se levantar ventos fortes, e eles começam a olhar um para o outro e falarem, vamos morrer. Aqui é o nosso fim, aqui acabou. Daqui para frente não tem mais história para nós. E quantas vezes na nossa vida, as tempestades da vida, as ondas da vida, os ventos fortes não se levantam de tal maneira que nós olhamos para a direita, para a esquerda, não vemos saída e parece que Jesus não está no barco conosco? Quantas vezes da nossa vida as tempestades são tão grandes, que nós olhamos para nós mesmos, para dentro de nós e pensamos, é impossível ganhar disso aqui. Aqui é a morte dessa categoria da minha vida. Mas eu quero te falar que aqueles discípulos, eles não estavam crendo porque eles não estavam vendo Jesus. Mas isso não significa que Jesus não estava com os olhos sobre eles o tempo todo. Jesus nunca deixou de estar com o coração cuidando daqueles homens. Então, em determinado momento, Jesus aparece. E todos olham para Jesus e falam, é o fantasma. Porque na nossa vida, as circunstâncias às vezes parecem ser maior que Jesus. E parece que quando Jesus chega, parece que quando Jesus se manifesta, a situação está tão difícil que nós preferimos crer que não é Jesus, que é um fantasma. Mas então Jesus ele faz um convite a Pedro. Pedro ele tem um lapso de coragem e ele fala, Jesus, se é tu mesmo, eu vou. E Jesus fala, vem. Então Pedro ele começa a caminhar. E ele começa a caminhar sobre as águas, ele começa a andar fixando os olhos em Jesus. Mas em determinado momento da história, Pedro ele olha para as tempestades, ele olha para as ondas e ele começa a afundar. Porque Pedro decidiu olhar as circunstâncias. Mas a gente é acostumado a falar que Pedro era um homem de pequena fé porque ele afundou. Mas eu quero te propor uma visão diferente. A fé, ela não é para que nós venhamos andar sobre as águas. A fé, ela não é para aceitar o convite de Jesus e dar o passo adiante. Mas a fé é para ter a certeza de que eu vou dar o passo adiante. E se em algum momento desse meu percurso, dando os meus passos adiante, eu afundar, a fé é para ter a certeza de que Deus é bom, é um Pai amoroso e Ele não vai me deixar afogar, mas Ele vai estender a mão sobre mim e vai me resgatar, não importa o quão fundo eu esteja. A fé não é para caminhar sobre as águas, a fé é ter a certeza de que se nós afundarmos, nós temos um Deus que vai lá no profundo nos socorrer. E a Bíblia vai nos falar que depois disso eles vão até o outro lado do rio. E do outro lado do rio existe cura, existe grandes milagres, vidas são restauradas, pessoas são transformadas. E eu tenho certeza de que se nós trouxéssemos agora ou pudéssemos conversar com alguns daqueles discípulos e nós perguntássemos a eles, e aí, como que foi essa tempestade? O que aconteceu? Qual foi a sensação? Quais foram as suas emoções? Eu acredito que eles iriam olhar para mim, para você, e iriam falar, não sei. Mas se você quiser saber das curas e dos milagres, quando nós chegamos à outra margem, eu acho que eu posso te falar melhor. Esse texto está nos ensinando algo muito poderoso. Ele está nos ensinando que os milagres,
do depois do rio são muito maiores que as tempestades do percurso. Parece que as tempestades vão te destruir, parece que elas vão te abalar, parece que você não está vendo mais saída, parece que Jesus não está no barco. Fica tranquilo, porque Ele é um Deus bom, que não importa o quão profundo você tenha se jogado, não importa o quão baixo você esteja, Ele é um Deus capaz de estender a mão, te trazer para cima, te colocar no lugar de segurança, olhar para você e falar, vamos continuar a jornada, porque depois do rio, no outro lado do rio, depois da tempestade, os milagres são muito maiores. O poder de Deus é muito maior. As curas e as transformações são muito maiores do que a tempestade durante o percurso. Nenhuma dificuldade da sua vida, nenhuma frustração, nenhuma decepção é maior do que aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Entenda isso em nome de Jesus.